Estamos começando mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores queridos, por aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te, Mestre, neste instante, em que nos reunimos aqui em teu nome, para, Mestre, te agradecermos as bênçãos com que tens pavimentado nossos caminhos ao longo de tantos tempos. Nós te agradecemos, Mestre, pelas bênçãos que temos recebido aqui no Instituto, pelas bênçãos com que tens coroado os esforços de nossos mentores queridos, representados neste instante por nosso querido fundador Deolindo Amorim, o nosso querido presidente de honra, Jorge Andréa, e todos, Mestre, os demais, nesses abençoados corações representados neste instante, recebam por teu intermédio, Mestre, a nossa gratidão, a nossa admiração e o nosso compromisso de darmos o melhor que tivermos e que pudermos para a continuidade e a sustentabilidade do nosso querido ICEB. Neste instante, em que damos início a mais uma reunião de estudos, no aprofundamento do teu Evangelho e no Espiritismo codificado por nosso querido Allan Kardec, por sobre o qual nós também te rogamos bênçãos de luz e de paz. O mesmo te rogamos, Jesus, por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Jorge Pio, que hoje nos traz mais uma contribuição especial, fruto de seus estudos e reflexões para o nosso ICEB. Paz e luz a todos nós, abençoa, Mestre, ainda todos os queridos irmãos que em ambos os planos de existência estão agora, neste instante, ligados a estes momentos de paz e de luz, com que abençoas a nossa reunião. Fica conosco, graças te damos, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Bem, nós temos então hoje, mais uma vez, Jorge Pio, que é médico, por concurso público também da Previdência Social, é professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro, está licenciado no momento, tem pós-graduação em Ensino Superior Lato Sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado na Universidade Federal de Rio de Janeiro para as disciplinas de alergia e imunologia, e na clínica médica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na disciplina de pneumologia, e na Unirio, na disciplina de alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico Espírita Serra Azul, que abrange os municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten. Coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, no Rio de Janeiro. Jorge Pio, mais uma vez, obrigada, somos todos ouvidos. Jorge Pio hoje vai nos falar sobre a vida e o sobreviver como proposta para a plenitude, a saúde e a felicidade. Tema complexo, hein? Pois é. Pois é. Então, nós vamos fazer hoje um bate-papo com vocês, para que a gente possa reflexionar sobre esse tema, que é uma espécie de conclusão das três apresentações que eu fiz anteriormente. Na realidade, eu vou ter que voltar, talvez, a alguns tópicos que eu já toquei no começo. Vou fazer referências a uma palestra feita há uns 8 anos atrás, aqui no próprio ICEB,
no qual eu falei sobre o tema Desvendando o Corpo Bioenergético, que está aí nos arquivos do ICEP, está gravada essa palestra, ela pode ser acessada, está lá, eu até já procurei ver se estava, e está. Tem, inclusive, um vídeo que é de uma instituição benemérita, que agora eu não saberia dar o nome, mas está lá o crédito, né? Tanto é que, na época, pensou-se até que poderia ter sido bloqueado, porque foi retirado do YouTube, mas os nossos companheiros dessa instituição benemérita, que trata de temas relacionados à saúde e à espiritualidade, eles concordaram plenamente, porque isso apenas divulgou mais ainda o trabalho deles. E está lá. E eu gostaria muito que aqueles que se interessarem aqui hoje, pelo que eu vou falar, retornem lá para ver, porque não é possível voltar tudo, porque é muita coisa. E o vídeo é um vídeo relativamente longo, tem uns 15, 20 minutos, mostrando como que o corpo bioenergético, quer dizer, o corpo perispiritual, com os seus principais centros de força, atuam, como é que eles funcionam, numa animação muito, muito bem feita e bonita até, colorida, uma coisa fantástica, vale a pena ver. Eu tenho a impressão que aquilo foi visto por muita gente, mas muita gente viu e talvez não tenha tido essas coisas que a gente tem que ver várias vezes para poder absorver, vamos dizer assim, a essência daquele conhecimento. E eu queria, então, começar lembrando uma abertura de um livro, que é um livro de um companheiro nosso, médico também, Alírio Cerqueira Filho, que é médico e que é um dos trabalhadores da doutrina espírita lá no Centro-Oeste brasileiro, e que escreveu uma série de livros sobre saúde e espiritualidade. Há um livro dele chamado Saúde Espiritual, em que, logo no começo, ele traz ele faz um arrazoado, no qual ele diz que é comum aqui no Ocidente, a gente, especialmente aqui no Brasil, a gente tratar da questão da saúde, né? Porque o tema hoje basicamente, a felicidade. Mas como ter felicidade sem ter saúde? Então, é condição sine qua non para ser feliz, ter saúde. O que não quer dizer que a pessoa não possa ter doença, porque há uma diferença muito grande entre ter doença e ter saúde. Porque ter doença não quer dizer que a pessoa é doente. Ela pode ter uma doença, mas não ser doente. E se a gente quiser, depois pode melhor discutir isso para que a gente possa perfeitamente compreender o que estou querendo dizer com isso, né? Então, ele começa dizendo que a nossa ideia aqui no Ocidente é combater a doença. Então, a pessoa tem pressão alta, toma remédio para baixar a pressão. A glicose ficou alta no sangue, toma um remédio para baixar a glicose, né? E o número de remédios cada vez aumenta mais, o número de farmácias cada vez aumenta mais, os hospitais ficam equipados com equipamentos cada vez mais sofisticados, mais tecnologia de ponta, até antimatéria a gente usa quando faz exposição para fazer tomografia computadorizada por exposição de positron, que é uma antimatéria. Até isso a gente usa, né? Ressonância magnética e uma série de outras coisas até mais modernas do que isso. Mas existe no mercado uma parafernália de recursos
para que as pessoas possam combater a doença, né? E se libertar dos males que as acometem. No entanto, as pessoas, isso é o Alírio que está dizendo aqui, tá? Eu estou só interpretando. As pessoas continuam doentes, muito doentes, continuam cada vez mais ansiosas, porque querem se ver livre da doença, e isso se torna um ciclo vicioso. E aí a pessoa sai de uma doença e surge outra doença. Aliás, eu assisti uma palestra um dia desses de um colega da Associação Médico Espírita, acho que é o vice-presidente atual, e que ele disse que ele se sente, às vezes, como aquele bichinho da era do gelo, que ficava tapando os buracos para parar o vazamento. Porque ele opera o paciente, tira o tumor, e o tumor aparece em outro lugar. Porque a pessoa tirar a doença, como diz a Joana de Ângeles, não é cura, é recuperação. Porque a cura verdadeira não está no corpo físico. Então, o Alírio vai falando aqui das coisas, e talvez seja o momento para a gente começar a refletir sobre qual é o verdadeiro significado da doença na nossa vida. Por que que existe a doença? Ou melhor, não é por quê, é para quê. Para que a doença? Né? Então, se a gente buscar a visão espiritualista, a visão holística, né, a gente vai ver que a doença pode ser física ou mental. A gente sempre pensa na doença, em alguma coisa que vem de fora. É um vírus, é uma bactéria, é uma substância química que você ingeriu e te fez uma reação de intolerância ou de alergia. As coisas sempre se atribuem. A pessoa tem diarreia. O que foi que você comeu? Né? Pergunta. Comeu o quê? Comeu tal. Pois é, então. E aí fica a questão colocando no que vem de fora para dentro a causa da doença. Quando a gente deveria, talvez, começar a refletir se talvez a causa da doença não é de fora para dentro. O de fora para dentro é apenas o oportunista, ao qual estamos submetidos o tempo integral, o tempo inteiro. Todo o tempo a gente está submetido, né? A gente já... esse professor que eu citei aqui, a Láteri, né, antes de começar a fazer aqui a minha apresentação... Aliás, já que você menciona isso, o Carlos, nosso querido editor aqui, já está colocando para todos aqui no chat o seu vídeo, viu? O encaminhamento todo, desvendando o corpo bioenergético. Isso. Já vai estar aqui acessível para todos. É interessante que vejam isso, porque isso vai ajudar um bocado a gente a entender isso tudo que eu vou falar hoje aqui, tá? Então, o nosso professor lá que me deu aula sobre Hipócrates, não é? Ele costumava brincar, dizer assim, a primeira vacina que a pessoa toma, isso não é porque não existiam as vacinas que tem hoje, né? Ele diz assim, o sujeito vai no banheiro de um botequim, dá a descarga, toma aquele vapor, aqueles dejetos que estavam ali, aspira aquilo, a primeira vacina, tem que tomar vacina, porque o que faz o indivíduo desenvolver a resistência é o contato com o agressor. O sistema nosso é treinado para desenvolver a memória, né? A memória do sistema imunológico é mais ampla do que do sistema nervoso. Ele é capaz de se recordar de coisas que porque o cérebro é um órgão de esquecer, não é um órgão de lembrar. Mas a célula imunológica, o linfócito T, o linfócito B e o eixo BT, na sua função, eles têm a produção da célula K, que é uma célula de memória, que vai permitir que você não permita, por exemplo, que você tenha uma célula que se torne rebelde, né?
O que é a célula rebelde? A célula que não quer morrer e que começa a se transformar de maneira anômala, né? Cria 4, 5 núcleos diferentes, faz um processo metaplásico e ali começa um câncer, né? E essa célula K, que é uma célula de memória, ela está ali todo o tempo ciscando, procurando para produzir naquela célula rebelde que escapou a apoptose, que é o nome técnico que se dá para a morte da célula. Vai lá e faz a apoptose da célula. Então, esse sistema é um sistema muito... Mas é uma coisa que é interna. E a doença, na realidade, é um processo de bloqueio das energias que compõem o ser humano. Nós somos um fulcro de energias, e esses bloqueios são causados por fatores, na sua grande maioria, espirituais. Espirituais. Podem ser também psíquicos, podem ser emocionais, que são somatizados e terminam por desarmonizar a estrutura mais nobre que temos, que é chamada de mente, a mente. Né? A mente, que até hoje não se pôde ainda definir o que é a mente. Mas podemos, segundo os espíritos têm nos lecionado, saber onde é que ela se encontra. Né? Ela se encontra abrigada no corpo mental. Isso a gente já sabe. Né? O corpo mental, que é um dos corpos no qual se subdivide o corpo espiritual, o corpo glorioso, como chamou Paulo de Tarso, né? O corpo bioenergético, como a gente chamou nesse vídeo aí, que o Carlos está recuperando para a nossa alegria. Então, e aí, né? O que vai acontecer no corpo físico quando os conflitos se tornam somatizados de forma que as doenças físicas, as mais diversas, porque hoje a gente tem doenças antigas que estão voltando, está cheio de doença nova, a gente não para de crescer a tecnologia, não para de crescer o conhecimento médico, não para de se desenvolver. A medicina é um portento de conhecimentos, a gente fica até às vezes desesperado, que é tanta informação, né? É tanto trabalho novo, gente, não dá tempo, nem a gente começa a recorrer às meta-análises para poder ver qual é o trabalho realmente que vai interessar qualquer gente, porque é muita coisa. Eu me lembro quando eu comecei a estudar essa parte de saúde e espiritualidade, havia uma publicação de 200, foi no ano de 2010, eu fiz até uma palestra aí no ICEB, presencial, em que eu tinha chegado nesse congresso em Florença, e aí perguntei para um amigo meu lá da Bahia, eu disse, não vi muita coisa nova, né? Ele falou assim, não, tem umas coisas aí sobre espiritualidade. Eu falei assim, sobre espiritualidade? Eu não tinha reparado, porque tinha 2.600 trabalhos. Como é que a gente pode, numa semana de congresso, tomar conhecimento de 2.600 trabalhos? Um negócio absolutamente impossível. E ele viu lá 10 trabalhos, tinha 10 trabalhos nesse congresso. Nós conseguimos ver uns 2 ou 3. Hoje, saem 300 mil por mês trabalhos sobre saúde e espiritualidade. 300 mil trabalhos por mês. É uma coisa assim, muitos deles não têm substância, mas tem muita coisa boa, muita coisa interessante. E a coisa caminha tanto nesse sentido que o Alírio Cerqueira Filho, dentro dessa ótica que ele coloca aqui, que
que ele diz aqui que nós precisamos, que é fundamental, portanto, desenvolver uma nova postura em relação às doenças que nós possuímos e as doenças que os nossos pacientes se queixam delas, né? E o Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional do Rio de Janeiro acabaram de promover, no final do mês passado, pela primeira vez, um simpósio para tratar de saúde e espiritualidade, o que é uma novidade aqui no nosso meio. Ele não queria nem se ouvir falar nisso, né? Então, criou-se, inclusive, dentro do Conselho de Medicina, uma espécie de um comitê, né? No qual até o Paulo Frutuoso é um dos membros desse conselho. Tem membros das associações médicos espíritas também envolvidos lá, que estão vamos dizer assim, movimentando esse assunto dentro da instituição, vamos dizer assim, mais fechada que nós temos, porque é a instituição federal, quer dizer, que é uma paraestatal, não é? Uma instituição governamental que rege e controla a ação do médico. E você só pode ser médico, só pode exercer a medicina se você for registrado nesse conselho. E agora eles estão, inclusive, também exigindo, né, gradativa, ainda não é bem uma exigência, mas começa a ser uma espécie de consenso de que o médico especialista nessa ou naquela especialidade tem que fazer o registro do seu título de especialista, que chamam de RQE. Então, tem um RQE, número, que é o registro da sua especialidade. Além do CRM, você tem que também ter o RQE. Então, é uma instituição importante. Bom, visto isso, né? Então, essa ideia de que a doença é resultado de forças exteriores, sejam elas biológicas, vírus, bactérias, fungos, etc., ou coisas químicas, tais como poluentes, aditivos alimentares, pesticidas, diversos que também provocam, sim, doença, é claro que sim. E também alimentos, né? Enfim, vários elementos estranhos nos quais convivemos no mundo moderno. Há essa ideia. Essa crença, né, vai nos levar a acreditar que esses elementos, esses organismos, eles é que geram doença no nosso corpo físico. E as doenças emocionais, como é que são, né? Elas são vistas geralmente como resultado das pressões psicológicas, sociais externas, que geram o estresse. Aliás, vamos falar sobre estresse. Eu tenho visto muita gente falar de estresse aqui, uma das coisas que eu mais gosto de estudar, que mais estudei. Aliás, eu tive a oportunidade de receber da mão de um professor americano o livro do Saley, Stress, que eu tenho na minha biblioteca, o livro original dele, que é uma raridade, e que ele nunca disse que o estresse era uma coisa ruim. Pelo contrário, o livro todo fala que o estresse é uma coisa extremamente benéfica. E que o que ele chama de maléfico, já vou fazer aqui uma antecipação, dar um spoiler, né? É o destresse, que ele chama de distresse, que é o excesso de estresse, o estresse exagerado. Tá? Mas isso é outra história que depois nós vamos comentar. Então, sem sombra de dúvida, esses fatores são fatores importantes na gênese da doença, não tem dúvida. Especialmente aqueles de origem ambiental, né, como os poluentes, né, que estamos sujeitos, né, e que maltratam o nosso organismo de uma forma bastante séria.
fatores também biológicos, sociais, psicológicos, também são coadjuvantes no processo de adoecimento, conforme a gente tem estudado a vida inteira, né? Bom, mas numa visão profunda, uma visão aprofundada, para quem já tem um conhecimento do que seja o corpo espiritual, tá? O corpo bioenergético, para quem já sabe que nós não somos um corpo, como diz Teilhard de Chardin, né? Não somos um ser material vivendo experiências espirituais, mas somos um ser espiritual, isto sim, vivendo experiências materiais. Os que já conhecem isso sabem que somos, então, uma alma, né? E a doença, portanto, é sempre um estágio final do desequilíbrio que começa no espírito que está doente. E que todos nós ainda somos espíritos doentes. Se não fosse isso, não estaríamos aqui encarnados. O fato de estar encarnado no planeta de provas e expiações já é um atestado que nós próprios passamos para nós mesmos de que somos dependentes de correções. Precisamos acertar coisas que ainda não estão acertadas. Bom, na realidade, o que seria a doença, então, no dizer de Emmanuel, a doença ou melhor, a saúde, o que seria a saúde, né? Já que a doença não é provocada por meios externos, não é exclusivamente, não são os principais, o que é realmente a saúde? Emmanuel vai dizer para nós que a saúde é a harmonia da alma. Quando eu estou falando da harmonia da alma, eu estou me lembrando que nós somos um ser complexo, que, fazendo um resumo do resumo do resumo da nossa Constituição, nós podemos dizer que nós somos instinto, emoção e razão. Né? Nessa ordem, instinto, emoção e razão. Quando Emmanuel fala que a saúde é a harmonia da alma, ele está falando que para ter saúde, nós precisamos ter a harmonia desses três elementos, vamos dizer assim, bem reducionistas, porque é muito mais do que isso, mas esses três elementos. O instinto, que vem da nossa origem, da necessidade animal que tínhamos de sobreviver e sermos egoístas, porque o animal ele tem que comer, ele tem que sobreviver, ele só mata porque ele tem fome. E se o outro animal vem participar com ele da comida, talvez ele lute com o outro para não... Se a comida for pouca, não der para todo mundo, ele vai tentar tirar o outro daquela condição. E aí nasce o egoísmo, a coisa do instinto. Mas o instinto, segundo vai dizer o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o instinto é a semente do sentimento. E o sentimento é a situação mais elevada do ser humano, no sentido mais superior, inclusive, à razão. Quando ele vai dizer que a doutrina de Jesus toda, completamente, é um hino de amor. E vai falar que, no princípio, nós temos instinto, depois nós temos sensações, depois nós temos sentimentos. Né? E o sentimento é a quintessência do nosso equilíbrio e está acima até mesmo da razão.
embora saibamos, nós somos espíritas, a importância que o codificador deu para a razão. A razão é a fé raciocinada, a razão, ao crivo da razão para a análise das coisas, não sem nenhum desmerecimento para isso. Mas, quando a gente... É mais ou menos aquela história da conversinha dos espíritos superiores, estavam no plano espiritual, conversando, e dizendo assim, pois é, quando chegar num certo momento de processo evolutivo, praticar a caridade, que é fora da caridade não há salvação. A caridade é o principal elemento para a nossa salvação, para o nosso equilíbrio como um ser divino que somos, fomos criados, saímos da essência do Criador e temos íncito em nós essa luz divina que o Cristo todo o tempo falou, deixa brilhar a vossa luz. Que luz? Essa luz que é a luz interna, a luz crística, a luz divina que existe em cada um de nós. Né? Então, quando nós... o Lázaro, então, vai dizer, não é, que esse instinto é a verdadeira semente que vai servir para se transformar gradativamente através do processo evolutivo na razão e no sentimento, principalmente. E aí os espíritos estavam conversando e diziam assim, pois é, nós estamos aqui e tal. Aí passou um outro espírito mais jovem, estava ali já começando o seu periplo, e diz assim, onde você vai com tanta pressa? E aí o irmãozinho falou assim, eu estou indo praticar a caridade. Aí eram três, um olhou para o outro, era uma cara de estranheza. Ele falou assim, por que vocês não praticam a caridade? Aí os outros disseram, olha, nós já fizemos isso, mas hoje a gente não faz mais não, a gente ama. Nós não fazemos, nós amamos. Então, é mais ou menos, quer dizer, é mais ou menos isso é uma brincadeira, é uma piadinha, um joke, né? Uma coisa para mostrar que, às vezes, aquilo que é tão importante para nós precisamos conquistar, talvez no futuro não seja mais uma qualidade, uma virtude, passa a ser até um defeito, porque começa a pessoa a dizer assim, eu tenho que praticar a caridade. Se você tem que praticar a caridade, você já não está praticando a caridade. É mais ou menos como aquele sujeito que quer ser virtuoso e diz assim, mas eu sou uma pessoa muito humilde. Já não está sendo mais. Né? Porque você diz que você é humilde, você está mais ou menos por aí essa nossa percepção. Então, o nosso tema, a vida, a sobrevivência e a proposta para a saúde e a plenitude e a felicidade, ela passa por uma questão que é da gente procurar saber onde é que a gente está. Né? Que, aliás, é uma das perguntas da filosofia clássica. Né? De onde vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Mas um professor chamado Oliver Wendell Holmes, no século XIX, ele disse que mais importante do que saber onde você está é você saber para onde que você vai. E é exatamente essa questão que a gente precisa orientar no sentido da busca da plenitude da saúde. E o doutor William Osler, que foi um canadense fantástico, que é considerado, juntamente com Hipócrates, o pai da medicina moderna, o William Osler,
ele vai dizer que o médico, que só a medicina sabe, nem medicina sabe. Querendo dizer com isso que, para ser médico, você não basta conhecer a fisiopatologia, conhecer a terapêutica, conhecer a propedêutica médica. Não basta que você tenha esses. É preciso que você tenha um conhecimento mais amplo, mais holístico. E isso, na minha vida pessoal, eu tive a oportunidade de ver. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, um professor que era casado com a medicina, porque ele já era um homem de uns 60 e poucos anos, e não tinha se casado. E morava dentro do hospital. Ele era clínico e cardiologista. E vivia entrando em tudo que era reunião, todas as sessões de todos os departamentos, ele estava sempre lá entrando. E eu me lembro que uma vez ele foi presidir uma sessão de reumatologia, um simpósio internacional, e na abertura do simpósio ele fez um arrazoado sobre os temas que iam ser discorridos ali, e praticamente acabou com a palestra de todo mundo, porque todos aqueles especialistas da área da reumatologia que estavam ali iam falar de coisas recentes, e que ele sabia tudo sobre as coisas recentes. E ele aí começou a descrever. Aí, quando cada um ia falando, ele dizia assim: como o professor já disse aqui antes, não sei o quê, parará, patatá. E como o professor, gente, eles cangalhou com a palestra de todo mundo, porque ele era um gênio. Então, uma vez ele chegou numa sessão de dermatologia e tinha lá um homem com um névoa, uma coisa escura, preta, aqui no braço, aqui na confluência do cotovelo. E o professor de dermatologia, que era um grande professor famoso, né? Na época que existia aqueles grandes estrelas, né? Grandes estrelas da medicina na Santa Casa, os chefes de serviço. A Rosa está com um negócio igual o meu lá, um ventilador, ó. Eu também estou de ventilador aqui. Está capaz de estar fazendo até barulho aí, mas não tem, sem ventilador não dá. Então, ele chegou lá e aí falou assim: professor, que bom que o senhor entrou aqui. O senhor podia vir aqui me dar olhar esse caso aqui desse paciente e tal, e nós estamos aqui já 3 sessões que a gente está aqui na discussão, não sabemos o que é isso, se é vascular, se é alguma. Ele o chefe da enfermaria chamou a secretária e falou assim: minha filha, traz aí o dossiê do paciente. Aí o professor sentou numa mesinha e disse: me dá uma folha de papel, não quero dossiê nenhum. Não quero caneta também, eu tenho a minha. Ele tinha um monte de caneta do bolso, assim. Aí pegou, começou a conversar com o homem. Aí o homem perguntou assim: como é seu nome? Aí o homem falou: não sei o que lá, Jorge. Ele: Jorge? Sobrenome, seu nome? O senhor é árabe? Meu pai é. Como é, libanês, não. Tá. Então, aí começou a perguntar: quando é que começou isso e tal? Que idade o senhor tem, onde o senhor mora? Aí, tá olhando para a lesão. Aí, daqui a pouco, ele falou assim: o senhor come salada com folha de parreira? Eu não sei, às vezes eu como aqui na rua Senhor dos Passos, que é no centro do Rio, tem uns restaurantes árabes ali, né? Quibe, não sei o quê, aquelas saladinhas de tabule, né? Comidinhas típicas da cozinha árabe. Assim, eu como aquele charutinho que vem com carne dentro e tal, e como também, às vezes, salada crua, se eu como crua, como. Tá bem. Terminou de fazer essa anamnese, levantou-se, foi para o quadro negro. Desenhou o intestino grosso. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente. E disse assim: provavelmente
este homem tem uma tumoração na confluência do colo transverso com o colo descendente. Vocês investiguem. Naquele tempo não tinha colonoscopia, não tinha, não tinha nada desse negócio. Era clisteropaco, era umas coisas, tubagem do adenal, eram uns negócios assim, completamente. Isso foi nos anos 60, por aí. Bom, fizeram lá o procedimento, colheram o material do tal zona, lá acharam a tal zona, não precisaram abrir a barriga do homem, tiraram o material, mandaram para o laboratório e tinha lá realmente um parasito que parasita a folha da parreira. Parasito raríssimo. Aí ele orientou qual a medicação que devia dar, um mebendazol desse da vida, sei lá, ou parecido, um similar desse, uma coisa dessa. E o homem, aquele negócio foi murchou, sumiu, ficou bom. Aquilo me impressionou muito, gente. Eu falei assim, gente, isso é medicina. Porque hoje a gente não tem mais medicina, não, gente. Hoje nós temos tecnologia médica. Eu recebo cliente no meu consultório que vem com uma pilha de exame assim, 25, 30 folhas de exame. E você vai lá, folheia aquilo, não tem. Aí eu disse assim, o que o médico pediu isso? Ele disse que não tinha nada. E aí, o que ele fez? Ela mandou fazer mais exames. Mas ele não examinou a senhora, ele não, nem me tocou. Nem... Então, nós estamos... Eu que vi essa medicina assim, e essa coisa fantástica, não é? E aí lembrei do doutor Osler, falei assim, meu Deus do céu. Agora nós estamos vivendo uma outra época. Tudo bem que não cabe mais essa medicina do professor cardiologista que se metia em todas as sessões. Isso, eu não estou aqui advogando isso, eu estou apenas contando essa história, porque eu não sou tão... Eu já sou um valetudinariado cavalheiro, mas não sou tão velho assim também. Ainda não fiz 100 anos, estou a caminho dos 90 ainda, e espero chegar a pouco mais de 90, pelo menos. E lúcido, a minha cabeça em forma. E eu sei que mais a gente vê que a ajuda que a gente está dando para os clientes é muito pequena. Então, quando eu pensei nesse assunto aqui, né, eu comecei a pensar assim, gente, a vida é um fluxo contínuo de energia, né? Esse fluxo contínuo de energia, cujo o objetivo é nos fazer crescer, evoluir, porque nos abrir a nossa consciência. Daí uma definição que eu gosto muito de doutrina espírita, que a doutrina espírita, para mim, é a ciência, a filosofia e a religião que faz com que se abra a consciência das pessoas para a vida. Por isso eu escolhi a vida como tema, porque estar vivo é uma manifestação das energias que estão em volta de nós, que vêm do meio ambiente, das plantas, dos animais, que vêm de fora da Terra, né? Os raios extraterrestres que adentram o nosso sistema biológico e espiritual, e que se transformam em nós através dos centros de força, esses 7 centros de força que a gente conhece, que estão lá na tal palestra, que nos remete a esse equilíbrio necessário para que possamos nos sentir plenos e construtivos. E
se nós pararmos para fazer uma reflexão sobre isso, nós vamos ver que essa energia toda que nos mantém vivos, ela é oriunda de uma só fonte, que é o Criador, que se manifesta através do fluido cósmico universal e se transforma no fluido que é característico do nosso planeta, né? Então, para atingir esse objetivo, nós precisamos trilhar um caminho que se constrói de uma maneira simples, caminhando. Porque não tem caminho, caminho é Jesus. E Jesus disse assim, eu sou o caminho. Pois é, mas como que é? Como é que é seguir o caminho de Jesus? É caminhar com ele, caminhar. Então, se constrói caminhando, no sentido reto. Porque, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem, mas como é que tem espírito que foi para o mal e tem outro que foi para o bem? Foi Deus criou um para o mal, outro para o bem. A pergunta, essa resposta é candente. Os espíritos foram criados simples, ignorantes, sem conhecimento de nada. Nesse momento, o princípio espiritual tinha sido colocado no átomo, como está lá na pergunta 540, né? Que vai dizer que o átomo vai desenvolver-se, estou dizendo com as minhas palavras aqui, vai evoluir e vai se tornar o arcanjo, que também já foi átomo. Eu já vi uma palestra de um grande palestrante dizendo que isso aí estava errado, que foi mal traduzido. Eu acho que não foi nada mal traduzido, não. É que isso é exatamente isso. O princípio espiritual simples e ignorante, mas que num determinado momento, naquele símbolo que já bastante conhecido nosso, do paraíso perdido pelo Adão e pela Eva, conquistaram a consciência, ou seja, naquele momento despertou a consciência e o espírito pôde compreender o que era o bem e o que era o mal. E isso é tão interessante, esse estudo, porque nós vemos o seguinte, a gente estuda a Bíblia, e eu acho que a Bíblia está, principalmente, o Velho Testamento também faz parte dos nossos estudos, está lá, o quarto dia, Deus criou o homem. Quarto dia da criação, né? A criação foi feita, está certo, Nádia, em 6 dias, pela Bíblia? Não é? Está lá, 6 dias. Então, mas no quarto dia foi criado o homem. Mas não tinha o paraíso ainda. Por quê? Porque não tinha chovido. E a erva verde só aparece depois que chove. Aí vem aquela torrente, a chuva, né? Primeiro cria-se a luz. Fiat Lux, pergunta 28 do Livro dos Espíritos. Como Deus criou o universo? Aí os Espíritos foram, por um ato da sua vontade, Deus disse, faça-se a luz se fez. E aí começou tudo. E no quarto dia criou o homem. Só que depois veio o paraíso, né? As frutas, as coisas maravilhosas, está tudo lá, isso é tudo um símbolo. Aí, acho que Deus esqueceu que tinha criado o homem, aí pegou o barro e fez o Adão, fez o homem de novo. Outro dia eu falei isso com um amigo meu que é evangélico, e ficou boladinho. Mas eu nunca vi. Meu filho, pega lá. Deus criou o homem no quarto dia. Depois, passado muito tempo, criou o homem de novo, do barro. Soprou na venta do Adão o fluxo da vida. E o Adão viveu. Como é que é isso? Aí eu falei assim, eu vou explicar para você. Primeiro, Deus criou o homem no sentido espiritual, a criação espiritual do quarto dia. O princípio espiritual estava ali.
depois criou o barro do Adão, é uma simbologia do homem no sentido material. E essa junção do espiritual com o material é que dá essa ideia, não é, da verdadeira criação. Mas, para que a gente seja feliz, vamos lembrar de um ateniense que não nasceu em Atenas. Eu gosto de agradar a minha dirigente aqui, minha diretora, que ela adora a filosofia. Então, de vez em quando eu trago umas coisas assim para o deleite dela, sabe? Ela gosta. Olha só, olha o sorriso dela, que maravilha. Olha ali. Pois é, esse ateniense, ele se dizia ateniense, mas ele não nasceu em Atenas, ele nasceu em Samos. Quem foi? O ateniense que nasceu em Samos. Ele não nasceu em Atenas, né? Ele nasceu no ano 341, não é? E, e foi discípulo da sabedoria de Demócrito. Demócrito de Abdera, o homem que criou o átomo, né? Século IV antes de Cristo. Então, esse homem, né, fantástico, chamado Epícoro, escreveu muita coisa, mas a literatura que Epicuro escreveu, se perdeu quase tudo. Mas salvou-se uma carta que ele escreveu a... Ele escreveu a alguém, que agora não me lembro para quem que ele escreveu, que é a carta que ele atribuiu a Meneceu. Foi a Meneceu que ele escreveu uma carta. Aliás, tem um livro chamado Carta da Felicidade a Meneceu, que é essa carta, na qual eu não vou ler a carta toda, porque a carta é grande, mas eu vou fazer um resumo aqui. Porque a gente tem uma ideia do nosso querido Epícoro, pelo aquilo que se fala de epicurismo. E as pessoas acham que epicurismo é o cara viver comendo bastante, bebendo, vestindo boas roupas, andando no carro alinhado e tal. É um epicurista. Negativo, o Epicuro não ensinou nada disso. Quem fala isso nunca leu filosofia, nem nunca leu a vida do Epicuro. O Epicuro era um homem extremamente limitado de modos da sua vida. Ele comia azeitonas e algumas frutinhas que ele plantava na sua, assim como tinha a academia dos outros filósofos e tal, ele tinha um jardim, né? E lá no jardim dele ele plantava uma sua ervinha, e ele comia azeitonas e algumas ervas. E tem uma carta dele para um amigo dele, dizendo assim: Fulano, por favor, quando você puder, manda um pedacinho de queijo para eu poder me regalar. Quer dizer, um pedacinho de queijo para se regalar. Ele comia frugalmente. E ele tinha, então, três elementos que ele traz como elemento para a realização do ser como um ser feliz, um ser pleno, um ser que consiga atingir a plenitude, né? Então, ele vai dizer que a primeira coisa que você deveria fazer é cultuar a filosofia, claro. E quem cultua a filosofia estabelece dentro do seu coração a calma, a tranquilidade. Porque o filósofo é aquele indivíduo que... Não estou falando do filósofo, aquele que constrói a filosofia. Eu tenho uma concepção de cientista e de filósofo diferente. Eu digo, eu sou o filósofo e o cientista consumidor. Eu vivo consumindo aquilo que os grandes mestres me oferecem. E eu não construo nada, mas aquilo de bom que me oferecem, eu procuro aproveitar. Então, o Epicuro vai dizer, primeira coisa, cultuar a filosofia. Segunda coisa, não temer a morte,
nem temer a punição dos deuses. Porque se você não... A pessoa... Viva a vida, viver a vida. Que vida? Essa vida que a gente está vivendo agora, que vamos viver bem. O nosso querido professor José Herculano Pires tem um livro chamado Preparação para a Morte. Uma vez eu dei esse livro para um amigo meu ler. Ele falou assim, mas você me deu um livro sobre a morte, rapaz? Eu falei assim, rapaz, lê o livro. Aí ele leu o livro e falou assim, rapaz, eu falei, e aí, o que você achou? Rapaz, esse livro só fala da vida. Eu falei assim, pois é, preparar para a morte é viver, é você trabalhar a vida, trabalhe a sua vida, viva a sua vida com alegria, construa o bem, e você vai morrer bem também, porque, né, como diz um amigo meu, existe a morte, mas não existe o morto. A morte existe, mas o morto não existe. Ninguém vai morrer. Então, segundo, e terceiro, cultivar a saúde comendo e bebendo com moderação, com consciência do que faz. Não coma de tudo. Há um amigo meu que fala assim, não vou comer carne porque vou comer os animais, meus irmãos menores. Eu falei assim, quando você come o irmão menor, eu não procuro não comer. Mas, se você comer, você atraiu ele para o seu universo, a célula dele que você ingeriu passou a constituir a sua própria estrutura. E vai, como diz o Emmanuel, que as nossas células são inteligentes e educáveis, essa célula que veio de fora para dentro vai também aprender com você, se você souber pregar o reino de Deus para as suas células. E ela vai fazer parte do seu patrimônio. E no outro momento, quando ela sair do seu corpo e for fazer parte de um outro corpo, porque isso é inexorável, é da vida, ela já vai estar com uma outra experiência, né? Uma experiência consciencial. Eu acho que eu estou falando um negócio meio complicado, né? Tá bom, tá bom. Consciencial para a célula. Eu não estou querendo criar nenhuma polêmica, nenhuma, mas isso é verdade. A célula tem consciência, gente. Os átomos têm consciência. Não é protoconsciência. Pronto. O doutor Jorge Andréa, ele falava um negócio que eu morria de rir. Ele disse que uma vez ele foi falar que os animais tinham espírito. E ele foi quase apedrejar o Jorge André. Aí o Jorge André era muito... a cabeça, a inteligência. Mano. Ele disse assim, não, gente, você não precisa ficar preocupado. É um espiritoide. Não é bem um espírito, é um espiritoide, pronto. Aí, bom, então tá bem, então pode, porque senão... Essas coisas, sabe? Porque voltamos na pergunta 540. Né? Tudo se encadeia, tudo está ligado, né? Não tem como não ser assim. E o Epícoro tem uma outra coisa que ele fala, quer dizer, o epicurismo do Epícoro não tem nada a ver com o epicurismo dessas pessoas que eu falei antes, né? Ele orienta a vida para um ascetismo quase monástico, né? E ele dá uma ideia de que a pessoa tem que ser independente, a independência de ideias e a independência, vamos chamar assim, financeira, quer dizer, não ser pesado para ninguém. Você tem o seu salário, seu trabalho, você se esforça, você se dedica, você vive do seu esforço pessoal, né? Mesmo quando você está muito doente, está muito caído, haja vista alguns exemplos que nós temos, inclusive da doutrina espírita, de irmãos que eram absolutamente inválidos, cegos,
estropiados, presos a uma cama, não é? E que eram absolutamente produtivos. Né? Temos vários exemplos. Não vou citar eles aqui agora. Bem, estamos nos encaminhando. Então, quando ele criou o jardim, lá ele próprio criava suas verduras, suas coisas para o seu próprio consumo. Bom, a saúde, gente, é o primeiro passo para ter plenitude, para ser pleno, para ser feliz. Como é que você pode ser feliz sem ter saúde? Aí a pessoa diz assim, mas o camarada está cheio de doenças. O Chico Xavier tinha uma porção de doenças. Ele não tinha um olho, ele não... Muita coisa. E eu não quero dar o exemplo do Chico Xavier, porque o Chico Xavier todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ele era uma pessoa absolutamente saudável. Eu conheci o Guape, lá no Curupaiti, que dizia que ele era meu irmão. Não irmão espiritual, porque somos filhos de Deus, porque a minha mãe que visitava ele chamava minha mãe de mãe. Ele dizia assim, ô meu irmão Jorge, que a dona Glória é minha mãe, então você é meu irmão. Uma vez eu levei uma amiga minha para visitar o Guape. Aí, o Guape não tinha uma perna de um lado, não tinha um pé do outro lado, não tinha os 4 dedos numa das mãos, na outra mão só tinha o polegar, cego, não tinha um dente na boca, olhando para ele assim, uma figura grotesca, digamos assim. Aí ele começava a recitar e a cantar. E aí começava a beleza do Guape a se manifestar naquela figura grotesca que ia se transformando numa verdadeira beleza inexplicável. E quando a minha amiga saiu de lá, ela chorando, do lado de fora, falou assim, gente, eu vou ter vergonha de dizer que eu tenho dor de cabeça. Porque esse homem, desse jeito, ele está feliz, ele está alegre, satisfeito, ele canta, ele diz poesias, ele está sempre rindo, está sempre alegre, satisfeito. Esses são exemplos. Eu que estou citando esse porque é um exemplo que ninguém conhece praticamente, é um exemplo meu, da minha experiência, mas provavelmente vocês têm os da vossa experiência. Mas nós vamos lembrar juntos o grande Amazona Hércules. Sim, eu não quero falar. Eu não quero falar. Jesus Gonçalves. Eu não quero falar do Amazonas, porque o Amazonas era meu cliente, ele tinha asma, era meu cliente. E eu cuidei dele muito tempo. Você sabia disso? Não. Ele era meu cliente, pois é. Eu cuidei da asma dele. Ele ia lá no Projeto Asma. Fui lá várias vezes. O Grande Amazonas. O Amazonas é. Eu estou citando o Guape porque era um desconhecido. Mas, é fora da curva, o Amazonas. Fora da curva. O Gerson Gonçalves. Fora da curva. O Gerson Gonçalves tem um fato do Divaldo Franco, você deve conhecer, que ele apareceu para o Divaldo. Você sabe, conhece essa história? Não sei, acho que não. Ele manifestou para o Divaldo, apareceu, porque o Divaldo vê, né, o espírito, mas apareceu leproso, andrajoso, e o Divaldo achou que era um obsessor. O Divaldo ficou meio assim. Aí ele falou assim, não sou obsessor, não, eu sou fulano, deu o nome. Aí disse para ele assim, você é o Gerson Gonçalves, mas você é um espírito que você foi tão fantástico, você está ainda desse jeito assim? Ele falou assim, meu filho, vou reencarnar, eu vou nascer leproso de novo. Aí ele falou, como? Porque a lepra não ficou boa. Tem uma história, na história de Francisco de Assis,
também, de um leproso que o pai Francisco curou, e é mais ou menos a mesma coisa também. Ele virou franciscano e depois voltou para o leprosário, porque disse que não tinha ficado curado. É a questão daquilo que a Joana de Anjos fala, a cura é a recuperação, tá? Bom, aí o Jesus falou assim, eu vim aqui para te dar um recado. Toda vez que você for dar palestra no interior, numa cidade pequena, procura ver onde tem um leprosário e vá lá visitar. Aí o Divaldo virou-se para ele e falou assim, Deus me livre, eu tenho pavor dessa doença, eu não vou de jeito nenhum. Aí o Jesus falou para ele assim, você vá lá, porque senão você vai para lá. Vá lá, senão você vai para lá. E aí o Divaldo começou, todo lugar que ele vai, ele procura saber onde tem um ancianato, ele vai lá visitar, ficar, conviver com aquelas criaturas maravilhosas com as quais eu convivi também. Aprendi Ô, Jorge, muito. ô, Jorge, o nosso Carlos está colocando aqui no chat, lembrando uma figura também maravilhosa, o Aurino Costa, que fundou a Sim, grande ação cristã Vicente Vicente Moretti. Moretti, isso. Que a qual eu sou colaborador de lá. Eu faço propaganda do Clube de Arte no YouTube para todo mundo ficar ouvindo, para Exatamente. monetizar. Eu peço agora, aproveito para falar isso aqui agora, ouça a música espírita do Clube de Arte, que monetiza para dar recurso lá para a obra do... Exatamente. Quem Né? trabalha lá, Fábio Peluso Fábio e o nosso Peluso. Carlos Nascimento, que também trabalha lá. E Isso, pois é, maravilha. Eu sou cooperador deles lá. Eu já, isso. Eu sei que você também é colaborador do ICEB, então divulgue também o ICEB. Olha só, pelo YouTube, nós estamos. A Neide Ferreira está cumprimentando, a Maria das Graças Cunha Santos também está cumprimentando, ela é de Mendes, viu? sim. Aí, sua conterrânea. Pedro Rique Costa, boa noite. Ele diz assim: cheguei aqui através do meu mentor. Epa, Gostou? Gostou? responsabilidade, hein? Pois é. Vê aqui a responsabilidade também. Eleni Pio, boa noite, pessoal. Muito agradável este encontro. Também acho, Eleni. Maria Nazaré Santos, de Santos Ribeiro, boa noite, está cumprimentando também. Akira Kanashiro está cumprimentando a todos nós. Lá do Japão, lá do Lá do Japão. Japão. Que Jesus nos abençoe. Ô, Akira, pode divulgar o ICEB? Sexta-feira agora também temos reunião. Obrigada. Fátima Braz, boa noite. Terezinha Simões também está nos cumprimentando. Está em São Paulo. Também a Rosângela. É Dropa? É isso, Rosângela? Dropa? Marieta Simões também está nos cumprimentando a todos, está dizendo: estou amando esta palestra. Parabéns, doutor Jorge Pio. E a Terezinha Simões diz: também estou gostando muito da palestra, muito bom. Lúcia Simões cumprimentando. Eu queria encerrar essa palestra. Eu já pedi para se remontarem lá, buscarem lá o vídeo da bioinformação, O não é? Carlos já postou aqui, vamos renovar aqui. Isso. Está postado aqui, você vai lá e vê. Então, a bioinformação desvendando o corpo bioenergético. Mas eu queria falar sobre o primeiro centro de força, para encerrar, porque como o Espírito Lázaro, no capítulo 11, o item 8 do Evangelho, vai nos remeter à ideia de que o instinto é a raiz, é a semente para a construção do bem maior que precisamos encontrar, para encontrar a felicidade, a saúde e a plenitude, que é o amor único de Deus. Essa é o objetivo nosso. Então, eu queria falar, porque o primeiro chakra, que é o chakra raiz, está lá no cóccix, lá embaixo, representação anatômica dele, está lá, né? O centro de força
ou chakra, como se fala em sânscrito, eu não gosto de usar essa terminologia, mas ela é boa porque ela dá a ideia da roda, do giro, né? Da coisa que gira. E o giro pode ser é, de baixo giro, ou pode ser de alto giro e congestionado, porque a ideia não é que ele seja lento demais, nem que ele seja congestionado demais, ele precisa ser equilibrado, ele tem que estar no meio, ele tem que utilizar a energia que entra para ele e fazer com que essa energia circule com uma certa velocidade, não diminuta demais, nem acelerada demais. Porque acelerada demais gera congestão e de menos ela gera a problemática que é a chamada hipoatividade. E a hipoatividade conduz para a insegurança, conduz para o medo excessivo. O medo excessivo, ele é uma alteração da energia do chakra básico. Por quê? Porque o chakra básico, a função essencial dele é a segurança. E a segurança nossa, enquanto espíritos encarnados no planeta Terra, significa estar com os pés no chão. Eu tenho uma história de um sujeito que é piloto de Boeing, que é meu amigo, e que tem pavor de altura. Eu disse, mas como é que você pode ser piloto de Boeing 10 mil pés, 12 mil pés, 30 mil pés de altura? Ah, mas lá eu estou com o pé no chão do avião. E para mim é como se eu estivesse aqui na Terra. Então vocês vejam que é uma coisa emocional, né? E realmente, quem já viajou de avião, você entra num Boeing, viaja daqui para a Europa, por exemplo, faz voo transatlântico, por exemplo, você até dorme, não sente nada. O avião, quando entra naquele voo de cruzeiro, você tem a sensação que você está aqui na Terra. E é verdade isso, né? Então, essa ideia de pé no chão é o senso da realidade existencial. Ou seja, o que é a palavra essencial quer dizer? A palavra essencial quer dizer espírito. Tudo que é essencial é do espírito, é da nossa essência. Nós somos seres espirituais. Temos que bater nisso, nos convencermos disso. Então, quando nós estamos na hiperatividade desse centro de força, nós perdemos o medo. E o medo é um sentimento necessário para a sobrevivência. A pessoa que não tem medo é um temerário. Então, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem saltar não sei de onde, querem pular de asa delta, querem saltar de, sei lá, de não sei de onde, fazer esportes radicais, que é uma alteração, isto é uma alteração desse centro de força, que leva a pessoa à temeridade, e às vezes com péssimo resultado, inclusive com óbito, né? Então, os sentimentos essenciais desse centro de força é a humildade e a mansuetude. Olha só que coisa. E Jesus vai dizer lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30, vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e puro de coração, e tereis repouso para a vossa alma. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso é um verdadeiro mantra de saúde. E está ligado ao centro de força básico, lá no cóccix, que nos remete à nossa ligação com o planeta Terra. E os vícios morais
que são a desregulação desse centro, é o orgulho, a rebeldia, que são os geradores mais frequentes das problemáticas que vivemos, que temos. Não se fosse o nosso egocentrismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós nos forraríamos de muitas dificuldades que encontramos no caminho. Então, o básico desse centro é o contato com a Terra e a necessidade que temos de estarmos em contato com o fluxo eletromagnético telúrico, o fluxo eletromagnético da Terra. Isso tanto é verdade que esse centro é um centro de um do instinto primário, do instinto mais primário de sobrevivência, não é? Que marca bem o instinto de conservação, porque é a preservação da vida. Qualquer coisa que bote em risco. O Bruce Lee faz um estudo mostrando as bactérias. Quando ele botava alimento, as bactérias corriam para o alimento. Quando ele botava um veneno dentro da cultura de células, as células fugiam. Quer dizer, as próprias células individuais, as células primitivas, elas têm um senso de conservação da vida e da espécie. E isso está em nós. E esse estudo é muito interessante, porque ele foi feito na NASA, até por uma médica brasileira, que era médica da NASA. E ela descobriu que quase todos os astronautas que saíam da influência da gravitação terrestre iam por exemplo, foram para a Lua, foram para regiões mais afastadas do magnetismo terrestre, voltaram completamente vulneráveis de uma coisa chamado de sentimento de invulnerabilidade. Vou explicar isso. E o sentimento de invulnerabilidade ele está ligado com a reação de proteção. O que é a reação de proteção? É o estresse. Porque o estresse é que nos prepara para a luta ou a fuga. Né? Se o embate dá para a gente levar, a gente luta. Se a gente vê que vai perder a batalha, que o inimigo é muito maior que a gente foge. Né? O professor até brinca. Eu sei qualquer coisa, mato ou morro. Eu corro para o mato ou corro para o morro. Né? Brincadeira. Então, essa questão é uma questão muito interessante, porque os indivíduos voltavam com o senso de vulnerabilidade prejudicado. E eu vou explicar o que é. O senso de vulnerabilidade é o seguinte: todo mundo sabe que se você atravessar uma avenida ultra super movimentada de veículo, você pode ser atropelado. Agora, você, quando tem esse sentimento de vulnerabilidade saudável, intacto, ele vai dizer para você assim: isso acontece muito, mas não vai acontecer com você. Você tem a certeza que aquilo não vai te ocorrer. Você pega seu carro, sai, muita gente bate com o carro, mas eu não vou bater com o meu carro. O meu senso de vulnerabilidade está. E quando o senso de vulnerabilidade fica lesado, a pessoa não quer nem sair de casa. E aí vem a síndrome do pânico, vem o medo de entrar num ambiente fechado. A pessoa não quer entrar no elevador, que acha que a porta vai fechar e não vai abrir mais, vai ficar enclausurado lá dentro. Há outros motivos para isso. Mas esse senso de vulnerabilidade, ele faz parte do instinto de conservação. E está ligado com um estudo da adrenalina, da noradrenalina e da acetilcolina, que foi feito pelo Seeley, né, no início do século passado, que postulou a ideia do estresse como sendo uma estrutura necessária para a realização das nossas atividades. Porque sem estresse
não há atividade criadora. A atividade criadora, o pensamento heurístico e a função criativa do indivíduo passa pelo estresse. E, certa vez, um grande ator, já entrado nos anos, foi perguntado se ele, quando estreava, ainda ficava nervoso. Ele virou-se e falou assim: se eu não ficar, não sai bom. Porque é o estresse que dá a você a condição de fazer o seu trabalho bem feito. Por isso que eu estou fazendo isso aqui agora, porque eu estou super estressado. Mas o estresse saudável, a adrenalina, né, a acetilcolina, o cortisol, que abre a nossa mente e nos faz recordar as coisas, a nossa memória fica mais fluida, nossos pelos se eriçam, a nossa pele fica mais escorregadia. Isso faz parte do mecanismo fisiológico da vida. E a gente precisa ter um pouco de comedimento quando fala mal do estresse. Eu fico meio triste quando vejo pessoas, não, porque o estresse, não sei o quê, tem que... Não. A professora está falando do destresse. Quem criou esse nome foi Seidel. Ele é o criador disso. Ele é um estudioso que tratou disso. Eu vou propor para o ano que vem, quando eu tiver a oportunidade de voltar aqui, eu vou fazer um estudo aqui desses centros de força e do estresse em conjunção com as parábolas de Jesus, especialmente a parábola dos dois irmãos, que eu já apresentei um pedacinho aqui, uma nuancezinha uma vez aqui, não deu muito tempo, eu apresentei aqui, mostrando como que isso está relacionado com a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles hoje. Como os estudos do próprio Freud e do Jung se relacionam com essa questão dos centros de força, os meridianos. E isso é um estudo avançado da espiritualidade para o nosso conhecimento e que possa servir na prática para nós nos sentirmos bem. Eu, com toda a modéstia, você sabe que eu não sou uma pessoa... Eu sou meio metidinho, sim, mas não demais, né? Isso tudo que eu estou falando aqui, meus amigos, não é que eu li, que eu estudei. Eu tenho vivido isso. E eu tenho várias doenças, mas eu não sou doente. E me sinto pleno e sinto feliz. Um beijo para vocês. Beijo para você também, Jorge. Muito obrigada. O ICEB agradece mais uma brincadeira sua aqui conosco e mais uma exposição sua planificada de depoimentos, de experiência que você traz com a autoridade da vivência. Essa é a coisa talvez mais importante que nós temos a fazer no nosso ofício, seja ele qual for. Então, Deus te abençoe, muito obrigada. Gostamos muito do seu tema para o próxima etapa do ICEB, a programação de 2024. Isso, eu quero falar sobre a parábola de Jesus e os centros de força. Eu vou fazer um tema. Já vou anotar, mas depois... Isso tem tudo a ver, gente. E se a gente aprender isso, fica... Até quem que é médico vai poder entender a doença do cliente melhor. Porque você pode fazer, né? Por exemplo, a Rosa, por exemplo, que trabalha, né, fazendo cariotipo, né? Vai ver lá a alteração, né? Ela vai ver.
e vai ver que aquilo tem tudo a ver com o comportamento daquela pessoa. Aí você descobre isso assim, meu Deus do céu, que coisa linda! Isso é bonito, isso é enriquecedor, isso nos dá uma segurança, e está tudo a ver com a nossa doutrina, com essa doutrina de luz que a gente tem a felicidade de estudar e pertencer. Conhecer, de estudar e de buscar viver. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso aqui, olha, eu vou falar uma coisa. Outro dia me perguntaram se eu era médico espírita. Eu falei assim, não sou médico espírita. Eu sou espírita e sou médico. Só que médico eu estou, espírita eu sou. Muito bem. Então, olha, vamos aguardar as belezas temáticas para a programação de 2024 com Jorge Pio, mas, por hora, nós temos a programação com Jorge Pio 2023 e o ICEB agradece muito, mais uma vez, a exposição do nosso querido irmão, que nos trouxe aí os comentários há um tempo lúcidos e bem-humorados, na leveza de você mesmo diz, uma conversa sobre temas profundos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe e recebe e agradece. A melhor coisa que tem é conversar. Conversar é muito bom. É verdade, é verdade. Tá faltando isso, né? Você vendo... Está faltando isso, as pessoas vão para o restaurante com o celular, tipo... Exatamente. Na mesa do jantar, estão mexendo no celular. Ô, Jorge, as pessoas hoje preferem ficar vendo grandes espetáculos no teatro ou mesmo no 31 de dezembro, as pessoas não veem os grandes fogos lá, estando na praia, eles não olham para os fogos, eles ficam gravando pelo celular. Isso é isso que você falou. O Divaldo Franco tem uma palestra muito engraçada, que ele disse que o camarada viajou e foi fazer 32 cidades em 5 dias na Europa. Aí ele começou a chamar os amigos para vir para assistir. Ninguém queria ver o negócio, todo mundo queria saber qual era a hora do lanche, porque o que interessava era o lanche. Mas aí ele começou a mostrar, e você... tá aqui, ó, isso aqui acho que é na Alemanha. Acho que essa igreja de... Acho que essa igreja aqui é de Roma. Mas é da Alemanha? Peraí, não é em Roma. E aí misturou tudo, porque o negócio, ele viu a catedral lá de não sei de onde, já misturou com Roma, e já... Porque as pessoas não têm tempo. É tudo atropelado, uma coisa assim, infelizmente. Pois é. Mas aqui nós estamos atropelados. E a medicina, infelizmente, também está padecendo disso. Infelizmente. Muito bem. Então, vamos agradecer a nossa reunião de hoje. Vamos orar com nossa Rosa Rita Martins, acompanhando o coração dessa nossa querida irmã. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Espiritual, e a todos os mentores do nosso ICEB, agradecendo por eles estarem sempre conosco nesse trabalho da reconstituição do ICEB e dessa felicidade de participar dessas palestras, como a do Dr. Jorge Pio hoje, que nos traz tantas coisas para pensarmos, meditarmos. E assim, Senhor, estaremos fazendo o que tanto pediste para nós, de progredirmos, evoluirmos em conhecimentos, em atos e nos nossos pensamentos. Que possamos estar sempre com esses amigos que colaboram com toda a programação do ICEB, que ela se mantenha. E, Senhor, mais uma vez gratos por tudo, vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Graças a Deus.